Salve, rapaziada! Bora chegar para mais uma resenha. Hoje vamos falar da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Teremos 3 joguinhos nesse sábado. Separei os jogos de sábado porque tem menos jogos e eu preciso descansar. Estou de folga no trabalho, então separei esses joguinhos assim que é coisa rápida para o vídeo não ficar tão longo. As minhas dicas de aposta já estão aqui. Mas mesmo assim são poucos jogos, mas jogos bons, tá? Então teremos confrontos interessantes. Confrontos também que temos que ficar ligado, porque no meio de semana tem Libertadores e alguns times brasileiros precisam correr atrás do prejuízo. Assim, todo mundo empatou nesse jogo de ida da Libertadores, mas o jogo de volta tem alguns times brasileiros que vão decidir fora. Então é isso daí que tem que ficar ligado, mas assim, tá tudo em aberto e podemos ver alguns times poupando seus principais jogadores para dar mais importância ao jogo da Libertadores ou Sul-Americana, enfim, todos os times que jogam no meio de semana pela competição internacional, beleza? Minhas dicas já estão aqui anotadinhas, vou passar para vocês, mas antes vamos aos jogos que teremos nesse sábado. Teremos Fluminense enfrentando o Palmeiras, Atlético Paranaense versus Bragantino e São Paulo enfrentando Curitiba. Então, bora para mais uma resenha maravilhosa. Eu sou Rafael Mick, bora para mais uma resenha maravilhosa, mas antes, solta a vinheta! Então bora começar esse vídeo maravilhoso falando de Fluminense enfrentando o Palmeiras lá em Fluminense às 4h30 da tarde. O Fluminense empatou com o Botafogo na última rodada e o Palmeiras empatou com o Internacional. O Palmeiras não adiantou nada dar uma poupadinha ali no... Poupou não. O Palmeiras foi com uma boa base porque tinha poupado na Copa do Brasil. Então conseguiu ir com seus principais jogadores para esse confronto do Internacional. Não adiantou porque empatou, o Internacional segurou o Palmeiras jogando lá no Allianz. E depois na Libertadores o Palmeiras não conseguiu fazer o dever de casa e empatou com o Cerro Porteño. Tarefa difícil, né? Vai levar o jogo lá para o Paraguai e tem que classificar fora. Então vamos ver aí, o Palmeiras ainda tem uma gordurinha aí de vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Mas precisa ficar ligado. A torcida já está pedindo a saída do Abel, tem que ficar ligado porque se perde mais um confronto e ainda é eliminado no meio de semana na Libertadores, o clima vai ficar pesadíssimo para o Palmeiras. Adoraria ver isso, mas não é o que eu acho que vai acontecer, tá? Para esse confronto é o seguinte, eu não vou cravar a vitória de ninguém, porque tanto o Fluminense quanto o Palmeiras precisa jogar a vida no meio de semana. O Fluminense também empatou no meio de semana contra o Independente Rival, sei lá o quê, e precisa buscar o resultado fora de casa. Acredito que as duas equipes vão poupar, mas o Palmeiras, na minha opinião, continua com um time superior que o do Fluminense. O Palmeiras, na minha opinião, é o favorito para esse confronto, mas não vou apostar na vitória do Palmeiras e nem fazer nenhuma aposta assim que corra pro lado do Palmeiras, dupla chance, empate anula, não, vou para gols, tá? Eu vou apostar no Palmeiras, na faixa de gols do Palmeiras, tá? Então vai lá na Superbet, Palmeiras na faixa de 1 a 2 gols na partida, tá com uma odd de 1,62. Acho que o Palmeiras faz um golzinho lá no Maraca, mas não mais que 2. Não acredito que o Fluminense vai abrir tanto as pernas assim a ponto de tomar 3 ou mais gols dentro de casa. Vamos ver se essa daí a gente consegue cravar. Palmeiras na faixa de 1 a 2 gols com uma odd de 1,62, beleza? Próximo confronto, às 6h30 da tarde, Atlético Paranaense enfrentando o Bragantino. O Atlético Paranaense ganhou do Santos na última rodada e o Braga perdeu para o Corinthians. Por esse confronto é um Bragantino que precisa se atentar e buscar o resultado, pelo menos o empate aí na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar, então vai com força máxima depois de ser eliminado de tudo. Vai enfrentar o Bragantino dentro de casa, tentando aí se manter em fase classificatória para a Libertadores ano que vem, porque está na parte de cima. O Bragantino precisa conquistar alguns pontinhos, se o Bragantino perder, acende o sinal de alerta ali, vai ficar na parte do meio para baixo da tabela, e não é o que o Bragantino quer. No meio de semana, o Bragantino perdeu em casa no jogo de ida da Sul-Americana para o Atlético Mineiro, e vai ter que decidir fora de casa qual é a sua permanência, né, a próxima fase. E assim, tarefa difícil para o Bragantino, vai jogar fora agora contra um Atlético e joga fora depois no meio de semana contra o outro Atlético.
e precisa correr atrás do resultado. Se for eliminado no meio de semana, aí concentra suas ações só para o brasileiro. Para esse confronto eu vou em gols asiáticos, tá? Eu não vou cravar a vitória do Atlético Paranaense. Talvez eu aposte na vitória do Atlético Paranaense à parte, né? Não nas dicas que eu solto aqui, não no bingo das dicas que eu solto aqui no canal. Mas para passar aqui para vocês, eu achei mais plausível apostar em gols. Tá? Eu vou em mais de 2 gols asiáticos. Acho que saem 2 golzinhos aí. Se sair apenas 2 gols, nosso investimento retorna para a gente, a aposta é anulada. Então, para esse confronto, precisa sair 2 ou mais gols. Como o Atlético Paranaense jogando em casa é um time que vai muito para cima, e ainda mais nas condições do Bragantino podendo ir com o time reserva, acredito que o Atlético Paranaense vai tomar mais as ações do jogo e pode sair bastante gols na partida, inclusive do Bragantino saindo nos contra-ataques, né? O Atlético Paranaense com tudo para cima, e o Bragantino é um time jovem, é um time naturalmente com a idade média muito baixa, né, comparado a outros times, e sai rápido nos contra-ataques, tem jogadores rápidos para sair e fazer um golzinho nos contra-ataques, tá? Por isso minha aposta no mais de 2 gols asiáticos com uma odd de 1,61 para passar aqui para vocês, fazer um bingão aí com essas dicas. Próximo confronto às 9 horas da noite, São Paulo enfrentando o Curitiba. O São Paulo perdeu para o Grêmio na última rodada e o Curitiba ganhou da Chape. Rapaziada, para esse confronto é o seguinte, é o São Paulo que vem muito mal, não ganhou depois da volta da Copa do Mundo. São Paulo no meio de semana empatou fora de casa, lá na Bolívia contra o Bolívar, e agora vai decidir em casa. São Paulo é mais que favorito no meio de semana, mas acho que não pode se dar ao luxo de poupar jogadores contra o Curitiba jogando em casa. O Curitiba é um time fraco, teoricamente fraco, mas tá longe ali, tá fora da zona de rebaixamento. Se você pegar os últimos jogos do Curitiba, o Curitiba fez bons jogos, tem um time rápido lá na frente, ganhou da Chape, dominou a Chape do começo ao fim. É lógico que o São Paulo não é a Chape, mas se você pegar alguns confrontos aí do Curitiba, fez frente contra times grandes, e vendo a fase do São Paulo, o Curitiba pode muito bem vir aqui para São Paulo e ganhar, né? Achar um golzinho, sair na frente e segurar o resultado. Coisa que eu acho que o São Paulo vai para cima, precisa vencer, precisa voltar a vencer urgente para não ficar correndo o risco de ser rebaixado, deixar o pessoal ser matado lá para o final do campeonato, porque tem muita gente ruim, tem muito time que está tendo azar e tá ficando lá na parte de baixo. É o caso de Santos, é o caso de Vasco da Gama, é um caso Mirassol. O Mirassol já foi ganhando alguns jogos, já saiu da zona de rebaixamento. Então São Paulo não pode mais vacilar, precisa ganhar. Eu ia cravar a vitória do São Paulo aqui para passar aqui para vocês, mas também não vou cravar, vou fazer essa aposta isolada. E é o seguinte, se eu aposto, com certeza o São Paulo vai sofrer muito mais para ganhar do que se eu não apostasse, né? Eu acredito que eu vou apostar sim na vitória do São Paulo, mais uma aposta isolada para passar aqui para vocês. Eu vou em gols também, então uma rodada que eu tô indo muito em gols. E para esse confronto eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols com uma odd a 1,57, beleza? São Paulo toma gol de todo mundo. São Paulo, diferente de Palmeiras, diferente de Flamengo, é um time que pressiona bastante seu adversário, não consegue furar a defesa e sofre nos contra-ataques. Não é um time que consegue segurar, fazer uma boa atuação defensivamente e não ser vazado, né? O Rafael não passa segurança nenhuma. Essa zaga do São Paulo é triste, vamos ver. Eu gostei do Domingos Duarte, deu uma segurança maior ali atrás no jogo do meio de semana contra o Bolívar. Vamos ver, tem que ver se o São Paulo vai ir com time misto, se vai com time titular. Na minha opinião, tem que ir com o time titular, tem que ir com o time de melhor e não correr risco de rebaixamento no Brasileirão, que é o mais importante. E depois vai com as peças mais disponíveis que tem contra o Bolívar, que é um time muito fraco. Mas também, se tratando de São Paulo, não duvido nada o Bolívar vir aqui e eliminar o São Paulo dentro do Morumbi lotado. Não sei se vai lotar, porque ninguém quer assistir essa draga desse time na fase que tá. Mas competição internacional, São Paulo se transforma, a torcida se transforma também, e tudo pode acontecer, beleza? Mas para esse confronto eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd de 1,57.
Bom, essas foram minhas dicas, tentei falar rápido, mas mesmo assim eu acabo me empolgando, eu gosto de falar de futebol. 3 joguinhos, tentei falar de maneira rápida, mas nunca é uma maneira rápida, né? Sempre acabo me empolgando um pouquinho mais nos assuntos, mas é isso aí. Nem 20 minutos de vídeo, espero fazer os cortes e dar lá para uns 12, 13 minutos, vamos ver. E é isso aí, rapaziada. Isso foi mais uma resenha do Mickey. Falei sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado. Obrigado a vocês que me assistiram até aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas dicas que eu passei aqui para vocês, o que vocês acharam da minha análise. E é isso, semana que vem estamos de volta para mais uma resenha, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Eu vou ficando por aqui, a todos vocês um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.